Olá, irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala, pastor Juliano de Souza, e nesse dia 1º de maio, sexta-feira, todos nós estamos aí terminando esse dia, e eu quero aproveitar para a gente encerrar esse dia com um pouco da palavra de Deus. Hoje é sexta-feira, como eu já falei, e eu quero convidar os amados irmãos a gente poder ler um pouco da palavra de Deus nessa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que alguém esteja online, quiser compartilhar esse vídeo e avisar para os irmãos que amanhã nós vamos fazer uma live também à noite, no sábado. E desde já eu quero convidar os amados irmãos para a gente poder estar juntos através desse trabalho, tá certo? Então, irmãos, sexta-feira e a gente precisa trazer um pouco da palavra de Deus. Quarta-feira não foi possível, mas hoje eu quero trazer uma palavra voltada para o dia do trabalho, né? Dia do trabalhador. Então, eu quero convidar os amados irmãos que estão online, vocês que vão ver depois aí, para a gente abrir a Bíblia no Evangelho de João, certo? Evangelho de João, no capítulo 6. Deixa o volume lá, Cleber, depois. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22, até o versículo 27. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 22 até o verso 27, diz assim: Jesus é o pão da vida para os que creem. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, e nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegastes aqui? E Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai o selou. Então, irmãos, hoje nós vamos ficar nesse texto e eu quero que os irmãos notem, pedir os irmãos para observar o verso 27, que fala de trabalho, né? Hoje é o dia do trabalho, então diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Certo? Então, vamos falar um pouco, trazer aqui um personagem para a gente ver aqui e a gente pensar um pouco sobre esse dia do trabalho. Todo mundo conhece aquele personagem de um desenho animado, né, chamado Garfield. Garfield, ele é um gato e ele detesta a segunda-feira. Mas por que se ele não trabalha, né? Ele não trabalha.
O trabalho, irmãos, é muitas das vezes visto como algo ruim e desestimulante. Às vezes é mesmo. Há os que vê o trabalho como maldição de Deus. Há aqueles que dizem assim, né? Ah, se não fosse a pisada na bola de Adão e Eva, a gente continuava passeando no jardim sem ter que trabalhar. Você já ouviu alguém pensando sobre isso, né? Alguém que diz, ah, mas se Adão e Eva não tivessem pisado na bola, hoje a vida era outra, a gente não tinha que trabalhar. Vamos para frente. Mas não é bem assim. Não é bem assim. O trabalho, ele não é maldição como alguém imagina. O trabalho não é maldição. Desde que ele não seja opressivo ou escravizante. O trabalho, a Bíblia nos fala que o trabalho ele não é maldição. O trabalho é bênção. O Senhor ele deixou o trabalho para ser bênção na vida das pessoas e não é maldição. Desde que esse trabalho não seja um trabalho opressivo e não seja escravizante, que seja um trabalho que seja prazeroso. Então a Bíblia, irmãos, a Bíblia fala muito sobre o trabalho, né? E, aliás, logo no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis capítulo 1 e o versículo 1, diz o quê? Vamos ler lá. Deixa eu abrir aqui para os irmãos aqui, para a gente ver o que é que diz lá em Gênesis 1:1. Todo mundo conhece, mas eu vou ler. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor, ele estava trabalhando no princípio e ele estava criando o mundo, ele estava trabalhando. Então Deus ele estabelece o equilíbrio entre o trabalho e o descanso. O Senhor ele trabalhou durante 6 dias, todos nós sabemos disso, onde ele criou todo o universo, todo o mundo. E quando foi no 7º dia ele descansou, né? Então o Senhor foi ele que estabeleceu o trabalho e deu equilíbrio entre trabalho e descanso. Na visão bíblica, irmãos, o trabalho é criativo e produtivo, árduo, porém ele é prazeroso e é necessário para a vida. Necessário, mas equilibrado pelo descanso. Eu percebo que nesses dias que as pessoas estão vivendo aí nessa pandemia, né, nessa quarentena, e as pessoas estão em casa, muitas das vezes não procuram fazer alguma coisa para passar o tempo e descontrair, a pessoa começa a viver uma coisa que se torna muito mais cansativo. Fica entediado, né? Vem o estresse, vem outros problemas, porque o trabalho ele é muito importante na vida de alguém, nas nossas vidas. E esse trabalho foi criado por Deus, né? Nota que quando Deus colocou Adão e Eva lá no paraíso, ele deixou o trabalho para eles cuidar do jardim. Não era para eles viver lá uma vida de não ter o que fazer, de jeito nenhum. E esse trabalho ele deve ser prazeroso e ele é necessário para a vida. O trabalho, para quem não sabe, ele é uma ideia divina, ou seja, é uma ideia de Deus. Certo? Contudo, o que é errado é a exploração do trabalho, né? E o fruto da ganância. Quando as pessoas elas criam esse trabalho pensando somente em
extorquir as pessoas, ganhar dinheiro, né? Então isso é a maneira errada que os humanos usam o trabalho, mas o trabalho ele foi criado por Deus e ele é uma bênção. Então, quando o trabalho ele é feito somente pensando na parte de ganância, né, de ter muito dinheiro e explorando as pessoas, então esse trabalho ele realmente ele se torna maldição e traz dor para as pessoas. O povo hebreu, lembra que quando o povo hebreu ele estava lá escravizado no Egito, forçado a trabalhar por 400 anos de opressão e injustiça, aquele trabalho ali não era uma bênção. Era um trabalho que trazia dor, trazia maldição, né? Trazia problemas para o povo. E não é esse tipo de trabalho que Deus deixou para o homem. Não. O trabalho que Deus deixou para o homem é um trabalho que gera prazer, que gera alegria. A pessoa sai de casa e vai para o seu trabalho, retorna para casa com alegria. Isso é bênção de Deus. Então Deus, ele se colocou contra aquela situação quando os hebreus, eles estavam trabalhando lá, sem ter salário, só tinha direito mesmo pão e água, e era na opressão, era escravizado, apanhando. Então aquele trabalho ali, Deus colocou contra aquela situação, e ele foi quando ele libertou o povo, né? Ele levantou Moisés, e Moisés conduziu o povo a um lugar onde se trabalhava e usufruía do trabalho, que era a terra chamada Canaã. Aí sim, foi uma coisa que Deus criou, levando o povo para Canaã e eles poderiam trabalhar, ter alegria no coração, né? E usufruir isso. Então, em seus dias na terra, Jesus, ele também trabalhou, né? Todos nós sabemos que Jesus, ele tinha um ofício e ele era carpinteiro, né? Assim como seu pai terreno aqui na terra também era carpinteiro, José. Jesus também ele era carpinteiro e também ele realizava a obra do Pai, né? Disse ele: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Onde que está escrito isso? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Né? Ou seja, o trabalho de Jesus, ele era um trabalho que ele tanto trabalhava na sua adolescência, na sua juventude, como carpinteiro, como também ele disse em João 5,17 que se o meu pai trabalha, ele também trabalha até agora. Porque o que ele fazia na terra, libertando os cativos, curando os enfermos, isso era um trabalho. E era um trabalho muito importante. Então, isso nos mostra, irmãos, que também há uma dimensão do trabalho que não é o da manutenção pessoal ou da produtividade, mas a ação de Deus. Para o cristão, nós cristãos, trabalhar significa servir a Deus. Quando todos nós trabalhamos, graças a Deus, irmãos, e a gente temos que agradecer a Deus por esse trabalho que nós temos e fazer o que você faz, o que eu faço, como se nós estivéssemos fazendo para Deus. O que você está fazendo? Né? Por exemplo, eu trabalho e eu vou dirigir lá o meu transporte, o ônibus que eu dirijo, e ali eu tenho que procurar fazer bem feito, da melhor maneira que eu posso,
e fazendo isso como que seja para Deus. Os irmãos que trabalham em outras áreas, né? Quando vocês estão lá realizando os seus trabalhos, vocês devem fazer isso como também seja para Deus. E essa maneira é muito importante. Então, Paulo, ele disse que o trabalho no Senhor, ele não é vão. Ele falou isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Né? Ou seja, é exatamente isso que eu estou falando. Quando alguém realiza algum trabalho e ele faz isso para o Senhor. Para o Senhor. Então, nessa segunda-feira, nós estamos aí em casa, porque quem está trabalhando, né? Hoje foi feriado e todos nós entendemos que esse trabalho, ele é uma bênção. Então, eu acredito que não tem nenhum crente que enxerga esse trabalho como maldição. O trabalho, ele não é maldição. O trabalho, ele é uma bênção de Deus. Eu não quero nem imaginar, né, ter uma vida que não realiza nada do trabalho. Então, o trabalho, ele sempre é uma grande bênção. Quando alguém não trabalha, essa pessoa, ele deixa de produzir, ele deixa de ter suas conquistas, ele deixa de realizar muitas coisas. Então, o trabalho, irmãos, ele é bênção. E não vamos imaginar, como no início eu falei, daquele gato, daquele personagem Garfield, que detestava as segunda-feira. Por quê? Né? Se ele nem trabalhava. Alguém diz assim, rapaz, eu detesto a segunda-feira. Porque segunda-feira tem que sair para o trabalho. Se alguém pensa dessa maneira, procure pensar diferente. Porque o trabalho, sair de casa na segunda-feira e ir para o seu trabalho, realizar a sua missão, isso é bênção na minha vida e na sua vida também. Então, sempre que for trabalhar, sempre que chegar no seu trabalho, agradeça a Deus pela possibilidade de trabalhar. Né? Porque você tem um trabalho, você tem um emprego. E muitas pessoas queriam estar no seu lugar. E muitas vezes não pode. Então, ao contrário de estar se reclamando, se lamentando, dizendo alguma coisa, agradeça a Deus. Diga, Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pelo que o Senhor me deu. Se você não está satisfeito com esse trabalho, então busque uma possibilidade de encontrar outro melhor. Use a sua criatividade para melhorar o seu trabalho, né? Ou até mesmo para conseguir um outro trabalho, para que você viva muito mais feliz com o que você faz, certo? Então preste atenção nas suas habilidades, no que você faz de melhor e, acima de tudo, trabalhe por algo que seja eterno, como nós lemos lá em João 6,27. Trabalhe pela comida que permanece para a vida eterna. Isso é muito importante. Trabalhe pela comida que permanece. Então, que Deus abençoe os amados irmãos. Que nós possamos agradecer a Deus, todos nós, pelo nosso trabalho que nós realizamos, pelo trabalho que nós temos, cada um na sua missão. Como eu disse, se não está satisfeito com esse trabalho, mas não reclama dele, procura o melhor, procura conseguir usar a criatividade, pensar outra forma de fazer, mas nunca reclamar. Porque dizem Colossenses, capítulo 3 e o versículo 23. Tudo o que vocês fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Pensa nesse versículo hoje à noite, irmãos. Vamos
encerrar aqui essa live breve, nessa sexta-feira, nessa meditação. E pense, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração. Façam de todo o coração. Como para o Senhor e não para os homens. Se a gente colocar isso no coração, eu tenho certeza que o nosso trabalho, o que a gente faz, a gente fazendo como seja para Deus, o seu trabalho vai ser muito mais produtivo, vai ser muito mais prazeroso e vai ter muito mais qualidade, né? Imagina você trabalha na área, atender algum cliente, alguma pessoa. Imagina que você está ali agora atendendo aquela pessoa como se fosse para Deus. Aquela pessoa, você vai tratar ele da melhor maneira possível. Imagina se Deus chega para você, Jesus chega para você e você tem que atender essa pessoa, né? Então, faça isso como que seja para Deus. Ah, eu tenho que realizar um serviço para alguém. Faça como se você estivesse fazendo isso para Deus. Ah, eu preciso fazer um trabalho para alguém. Eu preciso realizar essa obra para alguém. Eu preciso construir isso para alguém. Eu preciso consertar isso para alguém. É o meu trabalho. Então faça como se você estivesse fazendo para Deus. Dessa maneira o seu trabalho vai crescer, vai ser agradável, vai ser produtivo. Todo mundo vai se alegrar com o seu trabalho. E as bênçãos vão chegar toda hora. Então que Deus abençoe os amados irmãos. Quero dar uma boa noite aqui para as pessoas que estão online. O pastor Ednardo, boa noite, pastor Ednardo. Também o irmão Isaías Nunes. Deus abençoe a vida do nosso amado irmão. Também Deus abençoe a vida da irmã Cirlane. E também a irmã Luciana, a irmã Ivani, o meu amigo Hélio e também o José William, que está nos assistindo. Amados irmãos, nessa sexta-feira, dia do trabalho, dia do trabalhador, vamos pensar nisso. Agradecer a Deus pelo seu trabalho. Faça tudo como se você estivesse fazendo para Deus. Leva isso no coração, coloca isso na sua mente. Atenda alguém, faça algum serviço e imagina que você está fazendo isso para Deus. Dessa maneira, Deus vai se alegrar e, consequentemente, as pessoas que nós estamos realizando esse serviço também vão ficar muito felizes e satisfeitos com o que nós fazemos. E o nome do Senhor vai ser glorificado através do seu trabalho. Deus abençoe a todos os irmãos. Amanhã, se Deus quiser, vamos fazer uma live à noite. Eu convido todos os irmãos que estão online e também outros que possam compartilhar. Amanhã, se Deus quiser, vamos fazer uma live à noite. E domingo também. Deus abençoe a todos. Continue orando uns pelos outros. Orando para que logo, logo tudo isso acabe. E a gente possa voltar à casa de Deus. E a gente possa poder louvar o nome do Senhor. Adorar o nosso Deus na sua santidade. E tudo isso vai passar logo, se Deus quiser. Orando por aquelas pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão passando por um momento difícil na vida. E que nós possamos, logo, logo, irmãos, estar realizando o nosso trabalho na casa de Deus, para as pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. E que nós possamos continuar firmes. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, graças te damos, Deus maravilhoso, por esse tempo que nós passamos aqui. Meu Deus, falando um pouco sobre o trabalho desse dia de hoje. Que cada um de nós possamos agradecer a Deus pelo nosso trabalho. Que cada um de nós possamos fazer isso da melhor maneira possível, como se estivesse fazendo para Deus. E que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Assim, Senhor Deus, eu te peço pelas pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão em tratamento no nosso Brasil, no nosso mundo.
Senhor Deus, te pedimos, Senhor, que o Senhor venha fazer com que logo as pessoas possam criar uma vacina para essa enfermidade, que chegue a cura para as famílias, para as pessoas que precisam, Pai. Nos protege, ó Deus, nos guarda de todo o mal. Senhor, nos dá uma noite de paz, de alegria. Em nome de Jesus, eu te oro e agradeço para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Até amanhã, se Deus quiser.